Ni hao, pessoas que cada vez que acordam tem mais tarifa sendo anunciada. Tudo bem com vocês? Ontem os Estados Unidos anunciaram mais 50% nas tarifas que já eram de 54%, elevando aí o total de 104% de tarifa para produtos chineses entrando nos Estados Unidos. O que a China fez? Hoje a China anunciou um acréscimo de 34% nas tarifas dos Estados Unidos. Não, 34 não, 50. 34 foi semana passada, 50 agora. Então a China vai tarifar em 84% produtos importados dos Estados Unidos e adicionou mais umas empresas aí numa lista de sensível para importação, que eles têm que tomar mais cuidado, etc. Vamos aqui com a BBC falando sobre isso. Some breaking news here actually. The Finance Ministry has just made an announcement that remember there were 34% tariffs on all US goods coming into China. That's now been increased to 84%. An 84% hit on all US goods coming into China. Obviously, that's a clear blow to every US company wanting to sell into this huge market. It, no doubt, is going to send more shockwaves through, I would imagine, the markets, especially Sim. In the US. E assim, os mercados aqui durante o dia, de Shanghai, de Shenzhen, de Hong Kong, eles fecharam ok. Se eu não me engano, eles fecharam positivo. E aí agora, assim, minutos atrás, o Trump postou no Twitter. É um grande momento para as empresas levarem as fábricas para os Estados Unidos, como a Apple e muitas outras. Tarifa zero e praticamente energia elétrica, né? Pode ser o tipo de energia, vão ser aprovadas e tal. No inverno não vai ter nenhum atraso por conta de meio ambiente, ele fala. Não espere, faça isso agora. E o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, né, acho que é a Receita Federal, o Ministério da Fazenda deles, falou assim, a China aumentou as tarifas e aí? Eles podem fazer se eles quiserem, né? But like I say, especially hurting any American company wanting to sell into this market. There may well be other measures. The other thing that was mentioned in that statement is that Beijing is taking the Trump administration to the WTO. We sort of knew that before, though, the World Trade Organization. But there may be more measures to come. That's just been flashed right now, as I say. So, you know, it's on. There's no backing down from the Chinese government. Agora, nossa, mano, assim, é uma guerra mesmo, né? Se isso vai escalar para uma guerra de verdade, eu não sei. Mas o Ministério da Fazenda dos Estados Unidos disse que tá na mesa, né? Uma das possibilidades, uma das coisas que eles podem fazer é tirar as empresas chinesas das bolsas de valores dos Estados Unidos. Maluco. Said there would be resolute countermeasures if Donald Trump made good on his promise to increase the US tariff on Chinese goods to a minimum of 104%. And so we're seeing that. We're seeing the beginnings of that. Now, you know, what's Donald Trump going to do in the face of yet another increase from here? Where does it stop? The Chinese government, for example, has been saying over the last couple of days that from its point of view, the Trump administration has shown no inclination whatsoever to enter into negotiations. Today, via its sort of proxies, I suppose, state media reporters on their social media platforms, it's been kind of ridiculing the fact that other countries are going with the begging bowl to Washington and saying, oh, please, Donald Trump, can you take these tariffs off us? They're saying this is playing right into Donald Trump's hands. Na verdade, ele estava num evento ontem, ele falou, eles estão vindo aqui lamber a minha bunda, licking my ass. Pedindo, por favor, tire as tarifas, Donald Trump. É isso aí. That actually he wants to pick off countries one by one, and the contrast that's being made here is that Beijing says it supports multilateral trade efforts whereby rules apply to everybody, and you know there would be some sympathy for that, especially in Southeast Asian countries. Developing countries like Laos, Cambodia, Vietnam, they've been hit very hard by... O Camboja é um dos países com maior porcentagem de tarifa, cara. O Camboja, irmão. Tariffs from the US, and funnily enough, in a meeting today, Xi Jinping said that China has to increase its trade with, guess where, its neighboring countries, those very same countries.
So you can see that they're trying to make something good out of the trade chaos that's coming, from this onslaught from the Trump administration. Yeah, I mean, that news literally coming into you as we asked you that question, Stephen. We're just going to keep you there for a second, but show you the DAX, the German index there, because you can see on the screen, as that news just came in, a steep drop there in the German markets. And we're hearing on the Reuters news agency that US stock index futures have turned sharply lower after China announced those additional tariff measures on US goods. So, of course, this is a fast-moving story. Stephen, just to remind our viewers really of the scale of this, how important is US-China trade? So much of what people use in both countries comes from the other. Yeah, I mean, it's absolutely enormous, and you can imagine why such an announcement would, end up in causing such huge drop-offs in stocks even in other countries, because you've got the global superpowers at each other's throats, enormous volumes of trade from one country to another. And remember, they're both building things with components that come from each other's countries. And so if you're... mas tem uma diferença bem grande, né? Os Estados Unidos têm um déficit muito grande porque eles não produzem, assim, metade do que a China produz, não produz quase nada. Chinês, que é a exportação para os Estados Unidos é muito pequena. E a China compra dos Estados Unidos, basicamente, commodities, né? Que eles podem comprar de outros. Soja pode comprar do Brasil, açúcar pode comprar do Brasil, pode comprar de países, pode comprar de Cuba se quiser. Tem várias formas para eles começar a procurar outros fornecedores. E é isso que vai acontecer. Já os Estados Unidos, eles compram coisas que são produtos complexos na China. Eles, como por exemplo o iPhone. Não tem como mover uma fábrica de iPhone de um dia para o outro. Ou eles compram coisas em volume muito grandes, como peças de carro, né? Peças para montar Tesla nos Estados Unidos, para montar outros carros nos Estados Unidos, para dar manutenção nos carros dos Estados Unidos. No volume que eles precisam, hoje não tem ninguém fazendo. Dá para mover essas fábricas? Dá, com o tempo. O que o Trump fala, vamos trazer as fábricas para os Estados Unidos, é inviável. É inviável porque vai subir muito o custo do produto nos Estados Unidos. E quem que vai investir no meio dessa maluquice, cara? Quem que vai investir? Pensa assim, tem todo um investimento em fábricas, né, para produzir esses produtos. Aí, do nada, não, vamos parar, todo esse investimento que a gente gastou aqui na China, construindo fábrica, ensinando, né, porque assim, tem que ensinar os caras a trabalhar, tem que ter todo um know-how, todo um conhecimento. Tudo isso a gente deixa na China e agora a gente vai abrir uma fábrica aqui nos Estados Unidos do zero, com sei lá quem, né, estadunidense, imigrante, sei lá. Quem que vai fazer isso, cara? Tirando todo esse processo, que não é uma parada simples de fazer, quem que vai meter dinheiro quando um presidente tá doido, sabe? Sabe, o patrão ficou louco? É isso aí, o patrão ficou louco. O Elon Musk foi atrás do Trump ontem, pedir pro cara, para. E o Trump falou, não vou parar. Porque agora é uma batalha de ego do Trump contra o resto do mundo. E a China simplesmente não vai deixar de ser bullyingada, sofrer bullying dessa forma. Porque isso já aconteceu. Desde 1844, os Estados Unidos impõem tratados desiguais na China. E a China, eles estudam muito história. Eles não vão deixar isso acontecer de novo. You're putting a tariff on one country, you're also hurting your own manufacturing. So, all these American companies, Donald Trump says, no worries, people are just going to buy American. Well, those cars and what have you, they're still using widgets that are possibly coming out of China. They've got to pay more for that now, the car. Assim, não só as peças, né, mas os chips. Tem muita coisa, muito chip que faz na China, porque a Taiwan não faz tudo, né? Producers. And so this is why the ripples are being felt all over the world, and it's why the shock of yet another announcement from China, responding yet again to more tariffs from Donald Trump, would be causing so much angst, especially when it comes to analysts, economists. They're saying this is all disastrous for the global economy. Yeah, Stephen, we're still getting more information from China's Commerce Ministry, and I appreciate you've been talking to me, so you've been unable to see this, but I'm just going to read out what we've got in front of us. It says that the Commerce Ministry has added 6 US entities to the unreliable entity list, and also says the Commerce Ministry... Que eles já tinham incluído, acho que umas
11 semana passada, né? Has added 12 US entities to the export control list. Of course, I appreciate I'm just throwing this at you now, but if there's anything you can read into that. Well, this is what happened last time. You know, this is the combination of last time that 34% was whacked on all US goods. There was also an extra bunch of companies added to this unreliable trading list. Now, normally that's someone who is either doing some sort of trade that involves Taiwan or Hong Kong or something that's upset Beijing, and so they're using that as an excuse to whack these companies onto those lists, and basically that blocks you from trading here, and it could see the people involved in that being sanctioned by Beijing if they try to do some sort of a trading with China. But what China has done, though, because it hasn't, there's more Chinese trade going into the US than the other way. So what's Beijing going to do? It can't exactly match the overall hit on tariffs, so it'll cherry pick things that it decides might really hurt the US, especially hurt into Donald Trump's heartland. That's why they struck last time at the agricultural sector. Que é justamente o que eu falei, né? A China importa muito commodity, muita comida dos Estados Unidos. Esses caras vão sofrer. E são esses caras, os eleitores do Trump, né? É o pessoal ali, linha dura do Trump, o tal do Rust Belt, que é o cinturão enferrujado ali, a galera mais conservadora, mais antiga dos Estados Unidos e tal. Então, essa galera vai sofrer mais. E aí, hoje, né, a China anunciou, soltou um tal de white paper, não sei se traduz para papel branco em português, mas é assim que chama em inglês, né? Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas foi a primeira edição de 2025 e diz o seguinte, né? São 53 páginas, que é a posição da China em alguns problemas a respeito das relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos. Assim, só para vocês terem ideia, mais ou menos, do que fala o seguinte, China e Estados Unidos, relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos são mutuamente benéficas e vencedora, win-win, né? Vencedora para os dois, né? O lado chinês sempre honrou a fase 1 do acordo econômico e de comércio. Eu não sei que fase 1 é essa, tá? E depois eles falam que os Estados Unidos falhou, né, nessa fase número 1. Que os Estados Unidos segue os princípios de livre mercado, da Organização Mundial do Comércio, que unilateralismo e protecionismo simplesmente pioram as relações entre China e Estados Unidos, e que, por fim, a China e os Estados Unidos podem resolver suas diferenças no mercado econômico e de comércio através de diálogo e cooperação benéfica mútua. São 53 páginas, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler, né? Tá tudo em inglês. Mas assim, a China, eles sempre pregam isso. Diplomacia, harmonia, dá para todo mundo ganhar, não precisa só vocês ganhar. Só que a gente sabe que os Estados Unidos, eles estão tentando acabar com todas as regras do jogo, né? E assim, não sou isso eu que estou falando, né? Isso é um ponto de vista de vários analistas grandes, economistas, etc., que eles estão tentando acabar com as regras do jogo da OMC, porque está restringindo o poder dos Estados Unidos. E eles vão tentar negociar individualmente com outros países, porque eles têm mais poder de barganha por ser justamente a maior economia do mundo. E aí é onde eles podem se prevalecer e cagar na cabeça dos outros, né? Basicamente essa é a ideia. And it might happen again. We could see more moves that they've flagged in social media this week via state media reporters that could be something else the Chinese government might consider, yet more moves to block agricultural products. Now, so far, unless I'm not seeing that. Amanhã a gente acorda e tem mais tarifa, né? Amanhã eu acordo, né? Vocês vão estar durante o dia ainda. But it doesn't seem to have come out so far as part of these latest moves announced tonight, but that could be something we see down the road. So China has more options if Donald Trump ups the ante again, applies even more tariffs on top of the minimum 104% on all Chinese goods. They've still got other weapons they can use. And I should add, the difference with China and other countries is this is a big
resolute economy with a huge domestic market. And so the government here has been saying we can ride this out. Certainly, that's so much more true than other countries. I mentioned these Southeast Asian countries that are going to be very badly hit by these tariffs. It makes it so much harder for Washington to be bullying Beijing because of the power of this economy. And you can imagine other countries looking at Beijing, taking a stance against the Trump administration, and actually they'd be calculating they might be getting some sort of political support from certain areas, by virtue of the fact that they're standing up to the US on this, and that might even lead to greater trade with other countries. A gente falou isso na live de ontem para vocês, hoje de manhã para mim, né? Que você vai olhar para os Estados Unidos, tá essa maluquice aí. O Trump vai cagar e ele pensa ele tá lá cagando e pensando quem que eu vou ferrar a vida hoje. E a China segue o caminho deles estável. Em quem que vocês vão colocar dinheiro, sabe? Por mais que o dólar ainda seja a moeda mais usada no mundo, com maiores reservas, etc. Isso pode acabar um dia, porque 100 anos atrás não era o dólar, né? Então isso pode acabar um dia. Imagina que você tem muito dinheiro, você vai investir onde? Num país que o cara piscou e ele já muda de humor? Não tem como, cara. Então, isso pode ser uma grande vitória para a China no longo prazo, mas agora a gente tem que ver o que os Estados Unidos vão fazer, que é como esse analista da BBC falou, né? Os Estados Unidos pode, de repente, botar mais tarifa em produto chinês. E quem se ferra é o cidadão dos Estados Unidos, cara. É o cidadão dos Estados Unidos. Porque os multibilionários, os Elon Musk da vida, eles vão perder dinheiro, mas eles vão continuar ultra mega rico. Agora, a galera que mora lá, tipo a minha irmã, que precisa comprar comida, precisa comprar peça para carro, para fazer manutenção, etc., essa galera que vai ter que pagar uma fortuna. Até existir uma outra opção, né? Caso essa guerra comercial, essa guerra tarifária não arrefeça, não acabe, né? Então é muito... É visível, cara, é visível. E isso é muito bom, a gente ver a máscara dos Estados Unidos caindo, né? É um grande bully. Which making up for the loss for Chinese companies that not selling in the same volumes into the US. Mas como eu falei mais cedo ali, né? Esse não é um grande problema, porque exportações para os Estados Unidos não são grande parte do PIB da China. Em 2024 foi na casa dos 19% do PIB chinês foram exportações, e desses 19 tem uma porcentagem ali que é os Estados Unidos. Obviamente muita gente vai perder dinheiro, mas tem um mundo inteiro de mercado aí para a China abrir, né? Então, assim, com certeza o governo, se alguém tem um plano nessa história toda, é a China, tá? E aqui, na China, dizem que o governo já está trabalhando com isso desde 2018, de ter opções caso isso acontecesse. Pelo menos é o que eles estão falando aqui na China, né? Eu não sei, em 2018 eu não era tão metido nessas histórias de China e geopolítica, etc. Mas é o que eles estão falando aqui. Então, para a gente agora, o que resta? Esperar para ver o que vai acontecer. E ver se amanhã, quando eu acordar, vai ter mais tarifa. Ou até antes de eu dormir hoje, né?